Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai começar o nosso conteúdo sobre impressionismo, né? E pós-impressionismo. Então vamos lá. O impressionismo, ele nasce a partir de um grupo de artistas independentes, né? Jovens artistas como Félix Nadu, Claude Monet, Camille Pissarro, melhor dizendo, Edgar Degas. Esse grupo não desenvolveu um estilo próprio. Não vale também lembrar, né, que eles tinham assim forte influência das pinturas realistas, né? O Jean-Baptiste Camille Corot, por sinal das pinturas realistas, ele gostava dessa atmosfera realista, né? Então, o próprio Edouard Monet, o artista mais que influiu os jovens artistas, foi considerado um dos precursores do impressionismo, uma vez que sua técnica passou gradativamente da retratação da realidade para uma pintura mais livre, mesmo com algumas de suas obras ainda conservassem características da pintura realista que nunca tenha sido considerado um impressionista. Monet afirmava que a verdadeira forma de fazer, né, a arte era representar aquilo que vemos à primeira vista. É a síntese, né? E qual a característica será desses pintores impressionistas? Assim, eles usavam, né, eles se valiam, em geral, do uso de pinceladas mais curtas e mais soltas, além de cores fortes puras, cujos fragmentos eram deixados na tela e ao olho humano traziam a ideia de uniformidade, né? Algo uniforme. Os contrastes passaram a ser obtidos pelos usos das cores complementares e pelos feixes da luz e sombra por meio de utilização de diversas cores, e não mais somente das escuras, como se aplicava anteriormente. Essa é uma das características deles, né? E o uso, né, dessas técnicas em sua pintura. Mas também não podemos esquecer uma característica que eu acho que é a mais marcante, né? Que seria a captação da luz natural e momentânea. Nela, a luz e a cor se tornaram mais importantes do que os detalhes dos objetos retratados, né? Uma vez que o intuito era retratar e olhar, o artista pode captar diante da luminosidade natural e instantânea, né? E assim as técnicas, como eu falei, das pinceladas mais curtas, leves, né? Livres por sinal, mas eles tinham um traço marcante deles, era a captação da luz. Agora a gente vai falar sobre o retrato do cotidiano de Renoir. Renoir, ele na verdade é Pierre Auguste Renoir. Ele representava nas suas pinturas o dia a dia dele, o cotidiano, né? Os bistrôs franceses, como os franceses se comportavam, como as mulheres se vestiam, como os homens também. Era algo muito, né, pintado por ele. Inclusive, tem uma das obras deles mais famosas, que é o Almoço dos Remadores. Essa pintura traz o círculo social do artista, né, como sua noiva da época no canto esquerdo, brincando com o cachorro, e também o pintor impressionista Gustave Gabelot, um homem de regata branca e chapéu amarelo no canto direito. Né? Ele pintava muito essa questão do dia a dia dele. Já Monet era aquele pintor, né? Claude Monet. Ele pintava um ambiente externo, muitas vezes ao lado de Renoir, que também foi bastante amigo dele, né? Ambos eram muito amigos. Então ele pintava aqueles ambientes, tipo um bosque, né? Com uma escada embaixo, um rio. Era muito comum, inclusive no módulo de vocês tem essa pintura que é o Lago das Minervas, né? Ele tinha isso também. Ele também usava muito das pinceladas curtas, numa definição de formas e linhas, já que os elementos mais importantes na obra, né, é a luz, né, como eu falei antes, essa a captação da luz. Agora vamos falar de Edgar Degas. Teve formação artística tradicional e participou de
exposições ao lado de impressionistas, mas ao contrário de Monet, ele retratava principalmente a natureza. O interesse de Degas voltado à vida urbana. Já suas pinturas de 1860 traziam um caráter psicológico aos personagens retratados. Mais tarde, porém, foi se distanciando dessa característica e começou a pintar bailarinas. Sim, ele pintava as bailarinas com uma leveza, uma sutileza, né? Inclusive no quadro dele, um dos mais famosos que Dançarina Balançando, né, em verde, que é uma das obras dele mais famosas. Ele fazia questão de retratar essa mesma cena com suavidade, transmitindo assim a realidade daquele momento, né, a qual a bailarina estava no palco. Já o artista Camille Pissarro, ele foi considerado um dos mestres também, né, dentro do impressionismo. Ele tinha grande interesse pelas pinturas da paisagem rural. E uma das técnicas dele era, na verdade, trazer, né, essas paisagens, a textura. Ele lidava muito com a textura densa, né, que dificulta à primeira vista de detectarmos a presença de duas pessoas caminhando no canto esquerdo da tela, por sinal. Então ele usava muito essa textura densa e a obra dele também é considerada como a obra que traz as texturas densas que à primeira vista não dá para você notar o que seja. Pós-impressionismo. Por volta da década de 1880, alguns artistas com origens do impressionismo passaram a mostrar um descontamento, passaram a ficar descontentes, né, em apenas registrar as cenas de acordo com a luminosidade. Assim, os pintores como Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paulo Gauguin e outros, cada um de sua maneira, criaram novos caminhos e mais tarde foram a grandes influências para as artes de vanguarda do início do século XX. Então vamos lá para Seurat, pontilhismo, né? Já na última exposição expressionista em 1886, Georges Seurat apresentou um trabalho que causou grande agitação no público por conta de um modo de pintar distinto dos demais. Em vez de utilizar pinceladas, ele aplicava tinta na tela por meio de pequenos pontos, e essa técnica consequentemente foi chamada de pontilhismo, né? Vocês podem até verificar aí na obra dele, né? Uma tarde de domingo na ilha de Grande-Terre. Já Paul Gauguin, ele era filho de uma peruana e sua infância no Peru trouxe esse gosto pelo exótico, né? E estendeu diversos séculos anteriores. Tudo que provinha da Europa urbana era considerado pelos europeus como exótico, né? Que não vinham de lá, na verdade. Após uma trajetória artística ao lado de impressionistas, mudou-se no fim da vida para a Polinésia Francesa, arquipélago na Oceania, sob domínio dos franceses. De lá provieram muitas das suas obras que têm um caráter multicultural, que aflora a fauna das pessoas nativas, que é retratada de uma estética particular, com traços simples e muita cor. Cézanne, né, esse grande artista francês, Paul Cézanne, também vale ressaltar, né, a natureza morta de Cézanne, né? Tinha desejo de pintar impressões que a cor causava e não deixou-se de dedicar ao estudo da forma, né? Ele almejou muito grandes pinturas, né? Escolheu a natureza morta para representar obras simples sobre maçã, frutas, iguarias da época. E ele, na verdade, utilizava muito mesmo, né, essa natureza morta nas suas pinturas. Agora vamos lá para a Boemia de Toulouse-Lautrec. A produção artística de Toulouse-Lautrec foi totalmente direcionada à sua própria vida, embora tivesse ascendência, né, da aristocracia, né, da alta sociedade. Sua deficiência física é uma doença congênita rara
e a fragilidade fazia se sentir afastado do ciclo social, o que levou a frequentar a vida boêmia e a conviver com a camada mais marginalizada da sociedade. E assim ele começou a retratar essa camada da sociedade em suas obras. Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh, ele apresentou durante sua vida toda diversos transtornos mentais, inclusive foi por diversas vezes internado. Mas Vicente Van Gogh, ele, na verdade, para mim, ele foi um grande homem à sua frente. Mesmo com essa mente perturbada, ele pintava coisas lindas e, assim, ao olho nu, eu acho que para aquela época era visto como algo que impactava, né? Porque ele não usava linhas, traços finos, né? Ele usava toda uma deformação para pintar as suas telas. Inclusive, aí no módulo de vocês tem campo de trigo. Vocês podem ver o céu, né? A textura, a forma que ele usava, as cores fortes e vibrantes, o jeito de pintar os pássaros que provavelmente estavam voando. Não era nada que apresentasse, né, aquela pintura certinha, diferente. Eu gosto também de uma pintura de Van Gogh, que é Noite Estrelada, que ele pinta um céu, ele tá em um manicômio, de lá ele pinta esse céu e a tela é uma tela muito bonita. É algo que parece até que pode ser palpável, né? Essa é uma das características da pintura de Van Gogh. Parece que é algo que a gente pode pegar, né? Vamos lá. Qual era a principal fonte, né, de inspiração dos pintores impressionistas? A principal fonte de inspiração para a pintura impressionista era a luz natural, por meio do qual a cena era retratada com seus nuances de cor e luminosidade, em detrimento da retratação da fidedigna realidade ou retratação maquiada, né? Qual a relação entre a Revolução Industrial e a obra expressionista? A tecnologia vinda da Revolução Industrial trouxe diversos benefícios para a pintura impressionista: o surgimento de tinta vendida em tubos, a criação de cavaletes dobráveis facilitaram o deslocamento dos artistas para que pudessem pintar ao ar livre, e além disso a fotografia facilitou a pintura à medida que trouxe os artistas como Edgar Degas a retratação de cenas instantâneas com cortes de arbustos e não usuais. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Forte abraço.